Mas eu quero falar também sobre uma questão de contingenciamento, perdão, gente, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o contingenciamento de despesas no orçamento de 2024 será do tamanho necessário para cumprir as regras do arcabouço fiscal. Vamos acompanhar. Nós temos um arcabouço fiscal que tem que ser cumprido, né? Então, ele vai ser do tamanho necessário para que nossas metas sejam atingidas, tanto do ponto de vista da despesa, que tem um teto, quanto do ponto de vista da receita, para que nós nos aproximemos dentro da banda da meta de 2024. É o nosso esforço. E aí, Gânio, o que você acha de colocar o tamanho do contingenciamento a depender do que se terá ali na frente? Lá a gente vê, então, qual que vai ser o tamanho da conta. E aí a gente contingencia o que for necessário. Vago, extremamente vago. Aliás, eu faço aqui, arrisco uma previsão. Vai estourar, vai ter um excesso de gastos e não vai contingenciar. Posso estar errado e tomara que eu esteja errado. Mas esse contingenciamento, se ocorrer, Evandro, vai ser bem menor, porque até agora foi assim. Esse arcabouço fiscal ele não foi respeitado desde o início. Começou o governo com uma PEC de transição escandalosa, depois veio um arcabouço fiscal que, na sua essência, ele já estimula o aumento de gasto ao vincular o gasto com o aumento da arrecadação. E depois, colocando um mínimo de que você tem que gastar mais do que a inflação mais 0,6%. Então, que regra de gasto é essa? Você está convidando ao aumento de gasto. E, por fim, em relação ao contingenciamento, o que aconteceu agora? Houve antecipação de receitas, sem saber se vão cumprir a meta fiscal ou não, mas já anteciparam as receitas. Então por que a gente vai acreditar que vão cumprir a regra do contingenciamento? Ou seja, se estourarem a meta, vão contingenciar os gastos? Eu duvido. O que você acha, Fábio Piperno? Já houve um contingenciamento em março, se eu não estou enganado, né? Então, os contingenciamentos, eles acontecem periodicamente, exatamente para se calibrar ao volume de gastos e também a previsão de arrecadação. É bem verdade que, inclusive, algumas receitas que deveriam ter entrado agora ficaram até para o segundo semestre. Então, por isso também, a gente vai ter uma noção melhor do que vai ser preciso contingenciar ou não. Ô Segré, você acha que esse é o jeito certo de fazer a conta, hein? Claro que não. Como dizia a nossa guru econômica, dona Dilma, quando a gente atingir a meta, vamos dobrar a meta. Só que aqui o governo não tem meta. Até porque o arcabouço fiscal não fixou nenhuma responsabilidade. O que acontece se o governo não alcança esse déficit zero em 2024? Absolutamente nada, Evandro. E não vai alcançar. Todo mundo sabe, e vou parafrasear o presidente, nunca na história desse país conseguiram cumprir a meta quando tinha que cumprir a meta. Margem, sabe aquela palavra, margem de erro? A margem de erro, nesse caso, segundo o próprio Haddad, está entre 16 bilhões e 43 bilhões. Próximo, 16 bilhões e 43 bilhões. O problema é que o governo, mesmo que arrecade, traz recorde. Maio foi recorde, 202 bi, nunca tinha acontecido. Ele gasta também em forma de recorde. Então, o número nunca vai fechar. E esse contingenciamento se faz num período de tempo. Depois, se a arrecadação aumenta, o presidente mesmo é aquele que fomenta gastar mais. E não sempre gastar mais é gastar bem. Então, eu duvido que vai chegar, mesmo que a narrativa do ministro seja nesse âmbito. Não me parece que vai chegar a cumprir a meta, não. Como é que você analisa, hein, Zé Maria? Pois é, olha, a previsão é de que o governo vai ter dificuldades para fechar o ano. Vai precisar recorrer ao Congresso Nacional para créditos suplementares, um contingenciamento muito forte. Hoje, o ministro Fernando Haddad deu uma dica ali, assim, não falou números, mas diz que a arrecadação do mês surpreendeu, né, do mês passado, surpreendeu e que foi acima da expectativa. Mas dificilmente essa arrecadação, mesmo maior do que a expectativa, poderá cobrir esse rombo. Ou seja, haverá sim um contingenciamento muito grande e o governo vai precisar aprovar créditos suplementares no Congresso Nacional.
e mais dívida ainda.